Prepare-se para uma viagem sem sair do lugar. Você já imaginou onde os brasileiros são recebidos como reis, com sorrisos, abraços e até um "Oi, tudo bem?" em sotaque exótico? Pois hoje eu te levo por países que amam o Brasil tanto quanto a gente ama um feriado prolongado, de praias paradisíacas a desertos de luxo, de rivalidades engraçadas a conexões culturais que atravessam oceanos. Essa lista vai te fazer querer pegar o passaporte agora mesmo. Então, bora descobrir onde nosso jeitinho conquista o mundo? Em primeiro lugar, Cabo Verde. O primeiro da lista, Cabo Verde é um pedacinho da África que parece primo do Brasil. A música, como a morna, tem um swing que lembra o samba e artistas brasileiros são ídolos por lá. As praias da Ilha do Sal são de cair o queixo e o turismo está crescendo tanto que brasileiros estão investindo em pousadas e trabalhando na hospitalidade. O crioulo deles tem raiz lusófona, então dá para se virar no português. E a cachupa é quase uma feijoada africana. Dizem que o brasileiro e o cabo-verdiano brigam para ver quem dança melhor, mas no final os dois sambam juntos e esquecem o placar. Em segundo lugar, Marrocos. Marrocos é um dos países africanos que mais recebe turistas brasileiros, e não é à toa. Os marroquinos adoram a nossa cultura. O carnaval, o futebol e até a novela brasileira já chegaram por lá. Muitos até arranham um português básico por causa das trocas comerciais com o Brasil. Cidades como Marrakech e Casablanca são um verdadeiro choque de beleza. De um lado, os souks cheios de cores e especiarias. De outro, hotéis modernos que parecem saídos de um filme. É uma mistura de tradição e modernidade que deixa qualquer brasileiro de queixo caído. O brasileiro chega em Marrocos achando que sabe negociar no mercado, mas o marroquino dá um jeitinho e troca 3 tapetes por uma camisa do Brasil. Outro detalhe legal é a relação comercial entre Brasil e Marrocos. Exportamos café, carne e até açúcar para lá, enquanto eles mandam fosfato e artesanato para cá. Essa parceria só cresce, e os brasileiros que visitam o país sentem isso no carinho com que são recebidos. O deserto do Saara, com suas dunas douradas, é um sonho para quem curte aventura. Tem até passeio de camelo que os brasileiros adoram, mesmo que a maioria saia reclamando que não tem ar-condicionado no bicho. Os marroquinos também são hospitaleiros. É comum te convidarem para um chá de menta só para trocar ideias sobre a vida. É um destino que mistura exotismo com um toque de casa. Em terceiro lugar, Tailândia. Agora vamos para a Ásia. A Tailândia é um dos lugares onde os brasileiros são super bem-vindos e o motivo é simples. Eles amam nossa vibe. O futebol brasileiro é quase uma religião por lá. Tem tailandês que sabe o nome do Neymar antes do próprio rei. Além disso, o custo de vida baixo faz da Tailândia um paraíso para brasileiros que querem viajar ou até morar. Cidades como Chiang Mai e Bangkok viraram point de nômades digitais do Brasil, que trabalham online com um prato de pad thai do lado. O turismo na Tailândia é uma máquina que não para de crescer e os brasileiros estão sempre na rota. As praias de Phuket, com águas cristalinas, parecem coisa de cartão postal, e os templos budistas, como o Wat Pho em Bangkok, deixam a gente impressionado com tanta história. A hospitalidade tailandesa também é famosa. Eles chamam o país de Terra dos Sorrisos, e não é exagero. Os locais te recebem com uma simpatia que lembra o jeitinho brasileiro. Tem até comunidade de brasileiros vivendo por lá, especialmente em Bangkok, onde rolam encontros para tomar cerveja e falar mal do calor. Porque sim, lá também esquenta pra caramba. Em quarto lugar, Portugal. Portugal, nosso irmão de língua e cultura. Os brasileiros são tão bem recebidos por lá que parece que a gente nunca saiu de casa. Em Lisboa e Porto tem bairro que é quase uma filial do Brasil. Lojas de pão de queijo, restaurantes de feijoada e até barzinho tocando sertanejo. O governo português facilita a vida de quem quer morar ou estudar com vistos especiais para brasileiros. O português acha que inventou o pastel, mas o brasileiro chega com o de palmito e diz: "Aprende, primo." O clima é outro ponto a favor. Não tem aquele frio de rachar da Europa do Norte e o sol aparece bastante, lembrando um pouco o Brasil. A comida também é familiar. O bacalhau deles é quase um parente do nosso peixe frito de Sexta-feira Santa. E o custo de vida? Tá mais caro que antigamente, mas ainda dá para viver bem sem vender um rim. Portugal é o destino perfeito para quem quer Europa sem o perrengue do idioma. Afinal, português é português, mesmo que eles falem fiche e a gente ache graça. Em quinto lugar, Itália. Se você tem sobrenome italiano, já sabe que os italianos têm um carinho especial por brasileiros. A cidadania italiana é um sonho para muita gente e facilita a vida de quem quer morar lá. E o futebol?
Meu Deus, é uma paixão que une os dois povos. Eles com a Juventus, a gente com o Corinthians, mas no fim todo mundo ama uma pizza. O italiano fala que a pizza dele é a original, mas o brasileiro joga catupiry em cima e diz: agora sim ficou boa. Os italianos adoram nosso jeito expansivo. Em Roma ou Milão é só dizer que é brasileiro para receber um sorriso e um Brasil Carnaval Futebol. A culinária italiana com massas e molhos já faz parte do nosso dia a dia, mas provar lá é outro nível, e o brasileiro é recebido como rei. Tem até restaurante em Florença que já aprendeu a fazer caipirinha por causa dos turistas daqui. Fora isso, cidades como Veneza com seus canais e a costa amalfitana, com vistas de tirar o fôlego, são paradas obrigatórias para quem quer romantismo e aventura. E a rivalidade no futebol? É só lembrar de 94, quando o Brasil deu aquele arrivederci para a Itália na Copa. Mas hoje em dia é tudo amor, ou quase. Em sexto lugar, Espanha. A Espanha é um dos destinos mais receptivos para brasileiros e não é difícil entender por quê. Em cidades como Barcelona e Madrid, a música brasileira, do funk ao bossa nova, faz o maior sucesso e os espanhóis adoram nossa energia. O idioma também ajuda. Se você falar português devagar, com jeitinho, eles entendem direitinho. É quase como um primo distante que fala esquisito, mas a gente se ama mesmo assim. O espanhol acha que a paella é imbatível, mas o brasileiro chega com arroz, feijão e farofa e diz: isso sim é comida de verdade. Tem mais, a Espanha tem uma comunidade gigante de brasileiros. Em Madrid, por exemplo, existem bairros cheios de lojas com produtos do Brasil, de guaraná a pão de queijo, e restaurantes que servem uma feijoada que faz você esquecer que está na Europa. O país também é um prato cheio para quem busca estudo ou trabalho. Universidades como a de Salamanca adoram intercambistas brasileiros e o mercado de turismo sempre tem vaga para nossa simpatia. Fora isso, as festas espanholas como La Tomatina e as Touradas têm uma vibe que combina com o nosso carnaval. É bagunça organizada do jeito que a gente gosta. As praias da Costa del Sol e as ilhas como Ibiza e Maiorca são outro destaque. O brasileiro chega lá, vê o mar azulzinho e já quer montar um churrasco na areia. Pena que os espanhóis ainda não entenderam a mágica do espeto na brasa, mas eles compensam com tapas, vinhos e uma nightlife que deixa qualquer um impressionado. É um destino que mistura calor humano com um toque europeu chique. Em sétimo lugar, Angola. Angola entra na lista com força total. Esse país africano tem uma conexão histórica com o Brasil que vem desde os tempos coloniais, e o português é a língua oficial, o que faz a gente se sentir em casa. A cultura angolana, com o samba, que dizem ser o avô do nosso samba, influenciou muito o Brasil e hoje a troca continua. Artistas como Anitta e Wesley Teixeira fazem sucesso por lá. Luanda, a capital, é vibrante, com praias lindas como a ilha de Mússulo e um povo que ama festa tanto quanto a gente. O comércio entre Brasil e Angola também é forte. Exportamos máquinas e importamos petróleo deles. Muitos brasileiros trabalham lá em construção e energia e a comunidade brasileira cresce a cada ano. A culinária, como o fungi com peixe, lembra nossos pratos nordestinos e o calor humano é idêntico. É um destino que mistura raízes compartilhadas com um toque de aventura africana. Em oitavo lugar, Argentina. Apesar da rivalidade histórica no futebol, os argentinos adoram os brasileiros, principalmente quando a gente aparece nas praias de Mar del Plata ou nas festas de Buenos Aires. A capital argentina está cheia de brasileiros vivendo, estudando ou só turistando, e nosso jeito extrovertido conquista geral. O real mais forte que o peso também ajuda. Dá para aproveitar muito gastando pouco. O argentino jura que o churrasco deles é melhor, mas o brasileiro chega com chimarrão e picanha e diz: senta aí e aprende. A vida noturna argentina é outro ponto alto. As baladas de Palermo e os bares de San Telmo sempre têm brasileiros animando a pista. Já vi argentino tentando dançar funk e pedindo dica pro carioca ao lado. A culinária também é um sonho. O bife de chorizo e as empanadas são incríveis, mas tem brasileiro que leva farofa na mala para corrigir o sabor. E os pontos turísticos, Bariloche no inverno com neve para quem nunca viu e as cataratas do Iguaçu, que dividimos com eles, são imperdíveis. É um destino que mistura rivalidade com amizade. No fim, todo mundo se abraça e toma um mate junto. Em nono lugar, Grécia. Em nono lugar, temos a Grécia. Os brasileiros são vistos como exóticos e fascinantes por lá. Nosso jeito caloroso encanta os gregos, que já são mestres em hospitalidade.
As praias de Santorini e Mykonos são de outro mundo, com aquele mar azul que parece Photoshop. E o custo de vida acessível atrai brasileiros para morar ou viajar. O grego acha que inventou a festa com o vinho, mas o brasileiro chega com cachaça e diz: "Deixa eu te ensinar o que é animação." O turismo brasileiro na Grécia explodiu nos últimos anos. As ilhas gregas viraram queridinhas de casais em lua de mel e mochileiros, e os gregos já sabem que brasileiro gosta de tirar foto em tudo, especialmente nas casinhas brancas de Oia. A comida também é um destaque. O souvlaki lembra nosso churrasquinho, e o iogurte grego com mel é tão bom que dá vontade de trazer na mala. Fora isso, a história da Acrópole e os sítios arqueológicos impressionam até quem não curte museu. É um destino que mistura beleza, cultura e um povo que nos recebe de braços abertos. E aí, já visitou algum desses países ou está sonhando com qual deles? Me conta nos comentários. Quero saber se você é Team Praia de Cabo Verde ou Team Deserto de Dubai. Não esquece de deixar o like e compartilhar esse texto com aquele amigo que vive com a mala pronta. Nos vemos na próxima aventura. Tchauzinho!